Atos de Jesus Cristo, né, através dos seus apóstolos, Atos de Jesus Cristo através da sua igreja, conhecido como Atos dos Apóstolos, né? O livro tem esse título. E no capítulo 1 de Atos, nós vimos algumas coisas importantes. Hoje nós já vamos para o capítulo 2. No capítulo 1, nós vimos que depois da ressurreição de Jesus, ele ficou 40 dias e noites falando aos discípulos sobre o reino de Deus, né? E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele resume, né, a soberania de Deus na vida de uma pessoa. O que produz paz, justiça e alegria. Essa é a base de qualquer decisão que você for tomar daqui para frente na sua vida. Você vai tomar uma decisão, tem algo injusto ali no processo, sai fora. Não é de Deus, ponto, acabou. Tem alguma coisa que vai provocar angústia ou tristeza? Desista, porque não é de Deus, acabou, né? Mas se você vai tomar uma decisão e tem paz, tem alegria, tem justiça, pode decidir, porque Deus está reinando, Deus está conduzindo e as coisas vão dar certo, né? Por quê? Porque Paulo resumiu o reino de Deus em Romanos 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é o domínio de Deus, o governo de Deus sobre nossas vidas, que gera essas virtudes, né? Só que os discípulos, eles tinham uma mentalidade que o reino de Deus seria deste mundo. Eles provavelmente seriam ministros, né, da economia, ministros da assistência social, ministros das forças armadas, né? Porque a visão dele era um reino físico. E Jesus já tinha dito a eles várias vezes que o reino dele não é deste mundo. Então, se Jesus teve que repetir para os discípulos que andaram ao lado dele, viram Jesus fazendo coisas incríveis, né? Jesus era poderoso em obras, poderoso em palavra, e mesmo Jesus falando com eles, eles não entenderam, né? Então, tenha paciência, fale uma vez, fale duas, fale três, fale 10, fale 1000, tenha paciência, porque Jesus falou, eles não entenderam, até que mais tarde eles vêm compreender realmente que o reino de Deus não é deste mundo. Só que lá em Atos capítulo 1, né, tem a promessa que o pai tinha feito lá em Joel, né, que ele derramaria o seu espírito sobre toda carne, sobre os filhos e as filhas, e filhos e filhas profetizarão, né? A profecia, né, ela consola, ela edifica e ela exorta. Não é como hoje em dia que as pessoas, quando falam de profecias, está falando de prever o futuro, né? E o próprio texto lá de Atos 1 fala que, com respeito a datas e épocas, o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, né? Então, havia o ofício de profeta, mas também havia uma escola de profeta, onde as pessoas iam para estudar a lei, estudar os profetas que Deus chamou para levar a palavra dele ao povo, e aí eles ministravam aquilo que eles aprenderam, né, com os profetas. Então, o ofício de profeta não existe mais hoje, né? Não existe profeta mais hoje. Por quê? Porque a voz final de Deus para a humanidade é Jesus Cristo. Então não existe uma nova mensagem para ser confirmada mediante sinais e milagres. A mensagem já foi confirmada. Mas existe o dom da profecia. O que é o dom da profecia? É a capacidade que Deus te dá, né, tanto a homens quanto a mulheres, para exortar, para ensinar, para encorajar os irmãos e irmãs em Cristo, inclusive para levar a palavra de Deus aos incrédulos, né? Então é um dom, né? Então, nesse sentido, se você me perguntar se tem profecias hoje em dia, nesse sentido eu diria sim, né? Porque eu estou entendendo que você estudou os profetas antigos, estudou os ensinamentos de Jesus,
estudou os ensinamentos dos apóstolos, dado pelo Espírito Santo, e está transmitindo com precisão, com temor, com lágrimas, com tremor diante de Deus, sabendo que aquilo que você fala vai afetar a vida da pessoa para a eternidade. Não é só para essa vida não, é para a eternidade. Então, temos que falar realmente o que está escrito e não invenção nossa, ou ideia nossa, opinião nossa, ou pensamento nosso. Não. Ou você diz, está escrito, né? Ou você diz, Jesus disse, ou você diz, o apóstolo Paulo falou, ou você diz, o profeta Isaías disse, aí sim. Agora, eu acho, eu penso, não. Isso aí não serve para nós, não. Né? Nós queremos realmente saber o que está escrito e o que está escrito. Só que, quando eu só estou dando um resumo aqui de Atos 1, tá? Para a gente ir para Atos 2. Aí os apóstolos vão em obediência a Jesus Cristo para Jerusalém, lá eles vão para o cenáculo. Quantas pessoas haviam lá no cenáculo? 120 pessoas. Por que havia 120 pessoas e não 121, ou 115, ou 119? Mas 120. Isso, para iniciar uma nova comunidade, na cultura daquela época, tinha que ter 120 pessoas, né? É como se fosse, assim, tentando um paralelo bem distante, mas bem distante mesmo, só para você entender, é como se fosse iniciar um novo bairro. Aí, para iniciar um novo bairro, hoje, né, se alguém vai fazer um novo bairro, quem vai fazer tem que pôr asfalto, água, luz, né? E tem que ter pessoas lá, né? Para ter um novo bairro. Então, não é um novo bairro, mas seria uma nova comunidade, distinguindo a comunidade de Cristo da comunidade judaica, mostrando que ali estava nascendo uma nova comunidade. Mas enquanto eles estavam ali, o que eles faziam? Perseveravam, porque uma vida de oração não é fácil. Se você não determinar ter uma vida de oração, você nunca vai ter. Então, eles perseveravam em oração, era algo contínuo, não era uma oração de vez em quando, né? Era uma oração contínua, né? Constante, exaustante no sentido de sugar mesmo as energias, né? De quem ora, né? Não era diversão, não, era uma luta, né? Então, o sucesso daquela comunidade se deu a duas coisas, na verdade a três coisas, né? Primeiro, que eles estavam juntos. Segundo, porque eles perseveravam em oração. Terceiro, porque quando surge um problema, eles têm a coragem de se levantar e resolver. Eles não deixam para lá, eles não deixam para depois. Qual era o problema que havia lá e que eles tiveram que tomar providência e resolver? Tinha um problema lá. Eles estavam orando. As mulheres estavam orando ou não? Estavam orando. Junto com os homens. Esse não é o problema, mas só quis mencionar que tanto os homens quanto as mulheres estavam, a mãe de Jesus, os irmãos, né? Eles estavam em oração. Não, e nem tem viúva na igreja, nem tem igreja ainda. Eu estou lá no capítulo 1. Quantos apóstolos tinham até então ali? 11. Por quê? Porque Judas, ele se enforcou, né? Ele suicidou. E por que ele suicidou? Olha, ele tentou resolver o problema. Ele foi ao templo, ele foi ao sacerdote, ele tentou resolver. Só que ele foi sozinho, né? Então, se você caminhar sozinho na sua fé,
vai chegar um momento, irmão, que a pressão vai ser tanto, o medo, a angústia, a falta de fé, né? A incredulidade, a dor, a perda, a morte, vai bater na sua porta e você pode tombar. Por quê? Porque você está só. Mas se você tiver parceiros, né, irmãos, irmãs, de discipulado, né, você nunca vai estar só. Vai ter sempre alguém que você pode abrir seu coração, falar das suas lutas pessoais, pedir oração, pedir uma orientação bíblica, é ou não é? Mas se você se isola, você vai fazer igual o Judas Iscariotes, você vai se enforcar, né? E a dor é muito maior, né? Muito maior. Então, tinha 11, mas quantos patriarcas ou quantas tribos havia em Israel? 12. Então, eles precisavam de 12 apóstolos para falar as 12 tribos de Israel. Então, tinha um problema. Tinha um problema lá. Então, quem tomou a iniciativa de resolver? Pedro, né? Foi Maria? Ela estava orando lá junto com os apóstolos, né? Foi um irmão da congregação, assim, que não era apóstolo? Não. Foi o corpo apostólico, que tinha responsabilidade sobre o rebanho do Senhor. Pedro já tinha recebido essa incumbência da parte de Jesus, os outros apóstolos também. Tanto é que quando você lê Marcos 18, 16, quando fala, vou te dar-te-ei a chave do reino, né? Não fala só dar a Pedro, mas fala dar aos outros também. Ou seja, eles iam abrir, né, o reino de Deus. Por isso que você vê Pedro fazendo o primeiro sermão aos judeus, você vê Pedro fazendo o primeiro sermão aos gentios, mas quem faz o primeiro sermão ao samaritano? Não foi Pedro, né? Foi uma outra pessoa. Mas quem dá o Espírito Santo ao samaritano? Pedro e João, né, que eram apóstolos, ou seja, os ministros da palavra, né? Eu gosto de usar esse termo, os ministros da palavra, porque eles são os únicos. Nós somos servos da palavra. Eles eram os ministros mesmo da palavra de Deus. Então eles seguem um padrão para resolver os conflitos dentro da igreja, de todos os tempos, de todas as épocas, não importando qual seja o problema. Primeira coisa, alguém tem que tomar iniciativa para resolver o problema. Se existe um problema, alguém tem que tomar iniciativa, e se espera, né, que seja o corpo de presbíteros, que seja o corpo responsável por aquela comunidade, ali local, né? Se não tem presbítero, que seja o corpo de evangelistas ou de missionários, né? Se não tem, que seja o corpo de homens que ministram a palavra de Deus, né? Ou seja, alguém responsável tem que tomar iniciativa. Pedro tomou iniciativa e ele então faz uma citação das Escrituras. Ele cita Davi para falar de Judas. Mas olha o que ele fala de Judas. Judas contava com o corpo apostólico. Ele fazia parte do grupo. Ele tinha os mesmos privilégios, as mesmas prerrogativas que o grupo tinha. Ele recebeu da parte de Deus poder para curar os doentes, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, e ainda ele tinha ainda a administração das finanças sob o seu encargo. Ele fazia parte integrante do corpo apostólico, mas ele se desviou. Como é que não cai da graça? Eu fico vendo pessoas dizendo que ninguém cai da graça. Como é que não cai? Olha aqui no primeiro exemplo bíblico. Por exemplo, quando você vai estudar o Velho Testamento, o livro básico de sustentação de todos os outros é Gênesis. É Gênesis. Quando você vai estudar o Novo Testamento, o livro de sustentação e base da igreja, né, assim, da conduta da igreja, é o livro de Atos. Porque é o livro de Atos que conta a história das coisas que Jesus fez depois que ele foi ao céu, né? O Evangelho é a base do ensinamento de Jesus enquanto ele estava na terra, né? Como homem,
ele instruiu os apóstolos e tudo. Ou seja, vamos pegar esses 5 primeiros livros, né, do Novo Testamento, e vamos pegar os 5 primeiros livros do Velho Testamento, é a base de tudo, né? Então, eles oravam, eles estavam juntos, e eles tinham uma situação que tinha que ser resolvida, tinha que colocar alguém no lugar de Judas. Então Pedro toma a palavra e explica. Para quem ele explica? Só para os 11 ou para a comunidade toda? Para a comunidade toda. Ele descreve o papel de Judas, que foi empenhado, ele descreve a desistência de Judas do ministério, ele cita as escrituras, ele cita Davi, né, para sustentar o que está falando, e aí então ele coloca as bases. Quais são as bases para eleger um novo apóstolo? Aí Pedro colocou, né? Ele tinha que ter participado desde o batismo de Jesus até o dia que Jesus foi ao céu. Eles tinham que ter andado com eles, né? E testemunhado o batismo de Jesus até o dia que ele foi ao Pai. E entre aqueles 120 que lá estavam, só tinha 2 nomes. 2 nomes, né? Barsabás, chamado Justo, e Matias. O que eles fazem? Eles pedem a eleição da igreja. Ou igreja, quem é a favor do Matias? Levanta a mão. Uma meia dúzia. Quem é a favor do Barsabás? Ninguém levantou a mão. Então é o Matias. Foi isso que eles fazem? Eles oram. Ele fala: Pai, o Senhor que conhece o coração dos homens, quem o Senhor tem escolhido para ocupar essa vaga, né, no apostolado que Judas deixou? Eles oram. E lança a sorte, que era uma prática judaica, e a sorte cai em Matias. Então, Matias foi contado com os 12. Nas literaturas aí, dos livros aí, dos homens, eles vão dizer que Pedro preceptou na escolha de Matias como apóstolo, porque na mente de Deus, é o que eles vão dizer, Deus já tinha plano de pôr Paulo no lugar de Matias. Nada disso, nada disso. Por quê? Porque o texto é claro lá em Atos 1. E foi contado com os 12. E logo em seguida o Espírito Santo é derramado, confirmando a necessidade de ter 12 apóstolos para pregar o reino de Deus às 12 tribos de Israel. Tá. Quando temos um problema entre nós, o que devemos fazer? Fugir, como Judas? E tentar resolver a coisa sozinho? E se enforcar? Não. Devemos permanecer juntos. Você acha que foi fácil para Pedro encarar a turma depois de ter negado Jesus? Você acha que foi fácil para João e os outros terem fugido ali do... João não fugiu, só os outros que fizeram. Será que foi fácil para ele falar: nossa, nós fugimos? Você acha que foi eles juntar de novo? Não foi, mas eles fizeram. Tem hora que nós temos que passar por cima do nosso orgulho, por cima da nossa vaidade, e estar lá no meio dos irmãos. Né? Sabendo que a graça, a perdão, a misericórdia, no reino de Deus há. No reino dos homens não há não, tá? Mas no reino de Deus, a graça, a misericórdia, a perdão, a justificação. E aí, diante do problema, qual foi o passo? Envolveu todos. Pedro não falou com os 11 num gabinete à par, falou assim: ó, vocês 109, fica aí, nós apóstolos temos que tomar uma decisão importante ali no cantinho. Foi isso que eles fizeram? Não. Pedro falou: irmãos, era necessário, né? Judas fazia parte, mas nós temos que, tem uma vaga aqui no apostolado. Por que eles não puseram Maria, mãe de Jesus? Eu colocaria, fosse escolha minha, né? Maria, porque a liderança, tanto
no Israel físico quanto no Israel espiritual não é dado às mulheres, é dado aos homens, ponto. Né? E você vai ver isso o tempo todo. Então, diante do problema, eles levam a comunidade, eles citam as escrituras, eles oram pedindo a direção de Deus. E é isso que devemos fazer, né? Que nem nós colocamos aqui para a igreja, né? E nós estamos ouvindo a igreja, da eleição de um novo presbítero, da eleição do Guilherme como evangelista de tempo integral na igreja, e nós temos ouvido. Ontem eu conversei com o Marco, o que você tem ouvido? Né? Eu tenho ouvido isso, e você? Então sim, a gente está ouvindo a igreja, no dia a dia, né? Não necessariamente no domingo, que a gente não tem tempo para nada, né? Não tem tempo nem para a ceia. Os caras engessaram a gente uns negócios aí meio esquisitos. Então, uma ceia rapidinho. Antes, uma coisa outra importante que a gente viu, por que Deus daria o Espírito Santo aos apóstolos? Tinha uma razão para aquilo. Né? Não foi só para dar poder para eles, ou ajudá-los a fazer milagres. Sim, isso também, mas não era só isso. Lembra que havia muito preconceito entre judeus e gentios? Quem que ia quebrar esse preconceito? O Espírito Santo. É a única pessoa que pode quebrar preconceito entre nós, é o Espírito Santo. Não é metodologia acadêmica que vai quebrar os preconceitos que existem na sociedade brasileira. O que vai quebrar os preconceitos na sociedade brasileira se chama Espírito Santo. E se as pessoas não o aceitam, não tem como quebrar esse preconceito. Não tem como. Só o poder de Deus pode quebrar esse preconceito. E ele chama Espírito Santo. Então, era para quebrar realmente essa inimizade, né? Essa barreira cultural, vou usar esse termo, né? Essa barreira cultural entre os judeus, os samaritanos, os gentios e outros povos, né? Mas também para ajudá-los a perdoar. Porque a comunidade de discípulos não é perfeita. E eles teriam que aprender a fazer como Jesus, assumir a culpa do agressor e a afronta do agressor. Então, eles receberiam o Espírito Santo para aprender a perdoar, porque a comunidade ia crescer, os problemas iam surgir, e eles teriam que lidar com os problemas. Eles teriam que aprender a perdoar, eles não sabiam, não. O Pedro até achava que sabia. Ele até tirou onda com Jesus, né? Ele chegou assim, os judeus falam o seguinte, que deve se perdoar 3 vezes. Né? Vou fazer o seguinte, eu vou perdoar 4, vou dar uma de lambuja. Beleza? O que Jesus falou? Não. O judeu só perdoava 3 vezes. Depois cortava. Pedro falou, não, eu sou bom, vou perdoar as 3 mais uma. O que Jesus falou? 70 vezes 7, de 6 da manhã às 18. Remeira, dia, no grego. Se teu irmão conseguir, eu acho muito difícil, né? Mas eu fiquei uma meia hora com a Gisela, ela pecou umas 5 vezes. Eu acho que o dia inteiro, eu acho que ela consegue. Eu acho que a única que conseguiria pecar 70 vezes 7 no dia contra você é a Gisele. Eu acho que os demais tem que ser muito criativo, irmão, para pecar 70 vezes 7 no dia contra uma pessoa. Essa aqui eu fiquei uma meia hora, pecou umas 5 vezes, né? Então, eu acho que essa aqui consegue. Mas mesmo que pecasse 70 vezes 7, o que eu tenho que fazer, irmão? Perdoar. A turma se ofende, sai da igreja, abandona o reino, faz... É porque não tem o Espírito Santo, irmão. É simples. Porque se tivesse, perdoaria. Humanamente ninguém consegue perdoar ninguém. Mas o Espírito Santo foi nos dado e ele nos consegue perdoar. Então, o Espírito Santo foi dado para quebrar as barreiras sociais, para ajudar os apóstolos a perdoar, porque a comunidade ia crescer, teria problemas, e eles teriam que perdoar. E também foi dado para que eles pudessem sofrer o martírio. Nenhum ser humano, fisicamente falando,
sem a unção do Espírito, conseguiria passar pelas torturas que a igreja do primeiro século passou. Não conseguiria. Blasfemaria, xingaria, falaria mal do governo. Por que a turma ainda anda falando mal do governo? Porque eles não estão cheios do Espírito Santo. Eles estão cheios de idealismo político, falando contra políticos. Mas se eles estivessem cheios do Espírito Santo, eles estariam orando, né? E não interessa quem seja o governo. O nosso dever é orar, né? Nosso dever cristão é orar, né? Não é nem fazer parte do governo, é orar, né? Pedir a Deus por eles. Tá, então, basicamente fechamos aí o capítulo 1 de Atos. Eu fiz um resumo breve, porque se alguém te perguntar, por que tinha 120 pessoas? Por que foi escolhido Matias, quando havia uma vaga, né, no apostolado, e não uma mulher? Porque Deus não confiou às mulheres a liderança do seu povo, confiou ao homem. Nós temos exemplos de mulheres que tentaram assumir o papel de liderança, tanto em Israel quanto na igreja, e tiveram problemas. No Velho Testamento, Miriam, irmã de Moisés, armou lá um complô lá com uma turminha lá, lembra? Para tomar a liderança de Moisés. Tornou leprosa e foi expulsa do acampamento. Aí a turma fala, tá vendo? Miriam dançou na presença de Deus, aí ela pode. Eles usam que ela dançou, né? Dançou mesmo. Só que quando ela dançou na presença de Deus, era uma festa, uma celebração. Depois que eles transpuseram o Mar Vermelho, aí eles estão... Quem que não dançaria? Né? Nós íamos pular de gargalhada, de felicidade. Gente, não tinha a ver com culto, não tinha a ver com a liderança espiritual da nação. Né? Nós lemos lá o profeta Joel, para explicar a promessa do Pai, lá fala dos meus ministros, o tempo todo. Então, quer dizer que a mulher é inferior ao homem? Não. Se você esteve na escola dominical aqui ontem, vendo o papel do homem e da mulher, falando, marido conceda a esposa, esposa conceda ao marido, tudo igual, não tem nada de superioridade. Agora, as funções são realmente diferentes, né? Bem diferentes, as funções. Então, agora vamos para o capítulo 2 de Atos. Aqui nós vamos ver alguns pontos importantíssimos para a vida da igreja. Agora que a igreja vai nascer, então até esse momento, não tem nenhuma carta apostólica escrita, né? Não tem nenhum livro escrito do Novo Testamento, mas tem o início da igreja, com grandes lições para a gente. E à medida que os problemas vão surgindo, os apóstolos vão tratando. E o padrão é o mesmo. Envolve todo mundo participa, eles colocam o problema, eles dão os parâmetros e a igreja decide. Esse é o padrão bíblico. De outra forma, é padrão humano, né? Se Deus está aceitando ou não, isso é com ele, não é comigo, mas esse é o padrão bíblico, né? Tá bom. Eu sei que a gente falou muitas outras coisas do capítulo 1, falando da data, falando por que o livro foi escrito em 62, não mais tarde, porque eventos importantes aconteceram. Em 64, foi o que aconteceu em 64? Nero colocou fogo em Roma, né? Um evento que não é relatado no livro de Atos. Então, se o livro fosse escrito depois dessa data, né, ele teria relatado esse evento importante. Em 70, o que aconteceu? A destruição do templo de Jerusalém. Ele teria falado, né, com a morte, com Nero pondo fogo em Roma, teve a primeira perseguição da igreja. Ele teria registrado, porque ele era um historiador, além de médico. Como médico, ele era médico pessoal do apóstolo Paulo, né? E aí a turma fica resistindo a ir ao médico, fazer tratamento, né? E aí acaba piorando a coisa, porque se Deus deu a ciência,
como um dom, então nós devemos lançar a mão dela, confiando sempre em Deus, mas lançar a mão da ciência para o nosso progresso, nosso bem. Tá. Capítulo 2 de Atos, versículo 1, nós vamos ver aqui que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, né? Por isso que se você sabe que a Páscoa se dava no sábado, e se você contar 50 dias, esse que vai ser o primeiro dia da semana, né? Essa festa de Pentecostes era conhecida como festa da colheita, festa das semanas, né? E você pode investigar e saber um pouco mais sobre essa festa. Eram os primeiros frutos, né, da colheita que eram levados a Deus, com ações de graças. Essa é a ideia dessa festa. Suponhamos que você tinha uma plantação de trigo. Então, as espigas de trigo mais bonitas lá da sua plantação, as primeiras espigas, né, você cortava e levava. Né? Ou seja, em vez de você pegar os primeiros frutos e levar para casa e comer, você pegava os primeiros frutos e levava em ações de graças a Deus, né? Pelo cuidado dele, pela proteção dele. Então, era uma festa muito bonita. O povo judeu era um povo festivo. Eles tinham muitas festas. Durante o ano todo, o calendário judaico tem muitas festas, mas todas as festas judaicas tinham a ver com a sua fé, tinha a ver com a sua história, né? Então, era nestas festas que os pais aproveitavam para ensinar os filhos sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus, também o juízo de Deus. Era uma festa interessante, né, que eles faziam. Na verdade, não só essa, mas havia tantas festas judaicas, né? Aí diz que estavam todos reunidos no mesmo, olha bem, expressão no mesmo lugar, né? Essa expressão vai aparecer outras vezes, quando os apóstolos começarem a escrever suas cartas, reunidos no mesmo lugar, reunido no mesmo lugar, vai aparecer outras vezes. Essa expressão vai se tornar comum quando a igreja nasce. A igreja ainda não nasceu, vai nascer daqui a alguns minutos, né, com a pregação do apóstolo Pedro. Então eles estavam reunidos lá no mesmo lugar. E de repente, né, lembra que a volta de Cristo será de repente? Não tem sinal, não tem aviso, mas será vista, terá manifestação do céu. A Bíblia fala que esse céu que agora existe vai enrolar como um vestido velho, vai se desfazer, né? E também haverá um cataclisma, né, no cosmos, na terra. E da mesma forma, com a vinda do Espírito Santo, houve manifestações milagrosas que o Lucas está tentando descrever e não falando o que aconteceu. Ele está tentando explicar. Por isso ele diz, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Houve um barulho, né? E ele fala como de um vento impetuoso. Então, ele não falou que era um vento impetuoso. Ele falou como? Ele está comparando, né? Para dar a ideia. E encheu toda a casa onde estava sentado. Havia espaço vago no cenáculo, onde eles estavam reunidos? Não. Todos. O Espírito Santo encheu toda a casa. Quando você lê Isaías capítulo 6, e Isaías diz que ele viu a glória do Senhor. E mais tarde, o apóstolo Paulo vai dizer que Isaías viu Cristo, tá? Eu só sei que Isaías viu Cristo porque o apóstolo Paulo falou. Mas lá no texto do profeta Isaías, ele fala que
houve uma fumaça que encheu, né, todo o recinto do templo. Ou seja, ele falou, eu vi a glória do Senhor. Tem espaço para mais alguém na casa de Deus? Para ser adorado, ser... Não. Então, da mesma forma que Isaías, o profeta, lá em Isaías 6, viu, né, a glória do Senhor enchendo todo o templo, e ele teme, né, o próprio Isaías teme, o Espírito Santo encheu toda a casa. Não foi só, tipo aqui estava os 102, eu estou fazendo conta certa? Estou. 118 e 11 aqui. Aí o Espírito Santo só veio nesse pedacinho aqui. Não, encheu toda a casa. Toda a casa. Entendeu? Então o Espírito Santo veio sobre quem? Toda a casa. É o que a Bíblia diz. A gente vem com a nossa teologia e fala que é só os 12, papapá, papapá, papapá. É? Olha aqui. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? Eles tinham acabado de resolver o problema que era preencher a vaga de Judas. Lá estava 120 pessoas. Lá estava, entre os 120, os 11, né? Agora, Matias compondo o apostolado, Maria, mãe de Jesus, outras Maria, estava lá os irmãos de Jesus. O Espírito Santo veio e pousou sobre toda. Tá. E ele continua dizendo, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Agora começou ele dar nome às coisas. E aí diz que apareceu línguas de fogo. Deve ter sido uma coisa fantástica, né? Que tinha acontecido. Falou que é língua de fogo. Como? Ele está tentando descrever o evento. Né? Assim, gente, é difícil da gente falar em palavras humanas eventos espirituais. É muito complicado. Né? Ele está tentando descrever o que aconteceu. Então ele está dizendo, olha, veio um som como vento impetuoso, encheu toda a casa, ou seja, a glória de Deus encheu todo aquele ambiente onde os 120 estavam, e aí distribuiu entre eles línguas como de fogo. Aí agora nós vamos ver entre eles, porque quem comissiona, quem derrama, quem dá dons à igreja, dons diferentes? O Espírito Santo. Então, o Espírito foi derramado sobre os 120. Mas quem recebeu o dom de pronunciar o Evangelho aqui de imediato a toda a comunidade? Vamos ver. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Todo mundo. 120. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas quem estava falando em línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse? Nós vamos ver que era a liderança apostólica. Por quê? Porque foi Deus que confiou o apostolado. Maria estava lá, gente, mas ela não foi escolhida para ser apóstola. Matias foi escolhido para ser apóstolo. Ela não toma iniciativa para resolver a questão da vaga deixada por Judas. Não é papel da mulher exercer liderança na igreja. Então, desde o princípio, as mulheres não estão assumindo um papel que não foi dado a elas. Quem assume? Né? Nós vamos ver que eles levantam, aí nós vamos ver que os apóstolos assumem. Quem assumiu o problema lá do Matias, do Judas? Pedro, um apóstolo, né? Um ancião, né? Ancião da igreja, Pedro.
Ele era apóstolo. E agora, quem que vai pregar? Tem 120 pessoas lá, né? Quem que vai pregar? Os apóstolos, eles que vão abrir a porta do reino dos céus para os judeus, como Jesus tinha prometido lá em Marcos capítulo 18, verso 16. Diz assim, olha, ora, estava habitando em Jerusalém, até agora eu nem posso falar que eram os apóstolos, até agora eu não posso falar, porque o texto não falou. O texto falou todos. Eu só vou saber que é os apóstolos mais para frente, né? Por isso que a gente precisa não falar nada antes que o texto não falou. E a gente precisa ficar firme no texto. Tinha 120 pessoas na casa. Uma nova comunidade está nascendo. A promessa de Joel é que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Homens e mulheres, servos e senhores, moças e rapazes. Então ele ia fazer acepção ali agora? Não, a promessa é para todos. Só que quem assume a liderança da igreja? O corpo apostólico. Pedro já tomou iniciativa e resolveu a questão de Judas, né? Mas quem participou da decisão? A comunidade, os 120. Ô irmão, se a gente vive em comunidade, nós temos que aprender a decidir em comunidade. Eu não posso tomar uma decisão que vai afetar a comunidade sem ela saber. Mas fala sério, nós temos esse hábito? Não temos, mas está errado. Né? Pessoas tomam decisões na calada da noite, né? E afeta a igreja toda. E não se dá conta disso. Não, se você vai tomar uma decisão que vai afetar a igreja, você tem que vir aqui na frente da igreja e falar com a igreja. Ou nós só somos um grupo de religiosos que reúne de vez em quando para... Não, se nós somos uma nova comunidade, né, nós temos que prestar conta uns aos outros, principalmente em decisões que vai afetar a comunidade. Se vai afetar a comunidade, eu preciso chegar para os irmãos e falar, irmão, eu estou pensando em ir embora, eu não vou mais congregar aqui em Betim, eu sei que isso vai afetar a comunidade, mas é a minha decisão, o que vocês me aconselham? Às vezes tu vai falar, ô irmão, não é bom, não é viável, então tá, então eu vou ficar, pronto. Mas foi resolvido na comunidade, e não à parte, né? Então, até agora eu nem posso falar que aos 11, eu não posso falar nada, porque até agora todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Então, estava acontecendo algo extraordinário, porque o que causaria perplexidade a uma multidão de pessoas? Algo como fogo, algo como vento, algo extraordinário está acontecendo. E eles começando a falar, então a turma, o que está sendo dito? Né? E todo mundo começa a voltar a sua atenção para o que está sendo dito. Mas vamos ver. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, o dom de línguas segue esse modelo. Qualquer variação disso é falso. Bom, tá certo? Esse é o modelo. Deus capacitou pessoas para falar numa língua estrangeira, para que o povo incrédulo pudesse entender a mensagem, crer no Senhor, ser batizada e fazer parte da sua santa igreja. Então, esse é o dom de língua na Bíblia. O que passar disso é fora, está errado. Né?
Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura todos galileus? Né? Ó, agora eu estou entendendo que ele está falando de um grupo de homens galileus. Maria era da Galileia? Não. Ela morou na Galileia, mas ela não era da Galileia. Ela criou seu filho, né, na cidade de Nazaré, né? Mas ela era de Belém de Judá. Então, agora o texto está começando a nos levar para a liderança constituída por Deus, os apóstolos. Todos receberam. A casa encheu-se. Mas agora, quem tem a responsabilidade de se levantar diante da acusação que eles vão sofrer? Eles vão sofrer uma acusação. Quem que se levanta? Os apóstolos. Quem se levanta? Eu vou dizer, a liderança constituída por Deus se levanta para falar. Olha para você ver, verso 6, eles estão falando, como nós ouvimos falar em nossa própria língua materna, ou dialeto, ser mais tribal ainda, né? Mais fechado. E olha quantas nações vão ter lá, ó. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, que aqui se residem. Então tinha os romanos, né, que moravam ali tanto judeus, então judeus, como prosélitos que eram convertidos, né, ao judaísmo, cretenses, que eram cretinos, né, a gente só vai saber que eles eram cretinos quando o apóstolo Paulo escrever a Tito, mas ele não escreveu ainda, então é cretenses aqui. Mas quando você for ler a carta de Tito, você vai ver que esses caras eram uns cretinos, viu? Esses caras eram uns cretinos. Mas você não tem a carta ainda de Paulo a Tito, então você não pode falar. Por quê? Porque aqui falou cretenses, mas lá em Tito eles eram cretinos. Você pode, depois, se você quiser, você lê lá, você vai ver. E arábios, quantas nações? 15. Porque quando ele fala aqui de prosélitos, né, eram judeus, né, assim, não era gentios convertidos, né, ao judaísmo e tal. Mas em termos de nomes de nações, são 15. Quantos apóstolos? 12. Então alguém ou não estava entendendo na sua própria língua, para acusar os apóstolos, ou, como as parábolas que foram dadas para esclarecer e ocultar, ou o coração deles eram tão duros que mesmo ouvindo, não creram. Você tem essas três possibilidades. Né? Por quê? Porque olha o que eles vão dizer aqui. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, o que eles falavam em línguas? As grandezas de Deus, ou seja, os feitos de Deus. E hoje? Primeiro, não tem o dom de língua, mas quando supostamente eles dizem ter, o que eles falam? Alguma coisa de cunho pessoal, né? Mas aqui não. Os dons sempre foram dados para a edificação da igreja. Não foram dados para promover ninguém. Foram dados para edificar a igreja, para consolar a igreja, para fortalecer a igreja, para construir a igreja. Todos eles. Aqui ele está falando de um dom específico, porque o dom de línguas é um sinal, não para os cristãos, mas para os incrédulos. Lembra que quando Moisés foi ao Egito, ele levou sinais
para o povo de Israel crer que Deus tinha os enviado. Eu falei os porque enviou Moisés e Arão, né? Então, para que o povo de Israel cresce que Deus tinha enviado Moisés e Arão lá no Egito, ele levou 2 sinais, né? A vara que virou serpente e a mão de lepra, né? Sinais para o povo de Deus crer. E para os egípcios, ele levou mais 10 sinais. E muitos egípcios creram no Deus de Israel. Muitos não, mas muitos creram. Então, os sinais é para produzir fé no incrédulo, porque a igreja é crente. Só que a igreja está incrédula, porque a igreja está querendo sinais. Olha que doideira. Se você quer algum sinal, você é incrédulo, meu irmão. Porque os sinais é para os incrédulos. Os apóstolos precisavam de algum sinal para comprovar a ressurreição de Cristo? Não. Nenhum. Eles sabiam que o Pai ia cumprir a promessa. O derramar do Espírito. E ele derramou. E eles então pregam nos idiomas daquelas nações. Mas parece que 3 nações ficaram atordoadas, sem entendimento. Pode ter 3 motivos. Não estava falando a língua deles. Eles estavam ouvindo, mas não entendendo, porque o coração estava endurecido. Como muitas vezes a gente, né? A gente vê e não vê, né? A gente ouve e não ouve. Aí fala, você viu o que o fulano falou? Aí seu coração está duro, né? Ou como as parábolas, que é para uns crer e outros não. É para uns entender e outros não. Eu particularmente, você não tem que seguir comigo, acredito que 12 apóstolos estavam falando em 12 idiomas e diferentes. Havia 15 e 3 grupos não estavam ouvindo, não estavam entendendo. É que eu entendo. Por quê? Verso 14. Não, perdão, verso 13 ainda, né? Verso 12. Verso 12. Ainda não. Verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Então estão se perguntando. Outros, porém, zombavam, diziam, estão bêbados, estão embriagados. Então, um grupo está dizendo que os apóstolos que estão anunciando a mensagem de Deus, nas línguas dos povos ali representados, estão acusando os apóstolos de bêbados. Por quê? Ou estão duros de coração, o que estão falando está entrando em choque com as crenças deles, então eles fecham o coração, né? O fato é que eles acusam os apóstolos de estarem embriagados, porque eles assumem a liderança. Agora pode perguntar, Evandir, o irmão Evandir falou assim, você está falando que os apóstolos não precisaram de sinais para crer em Jesus, mas aí o Jesus teve que mostrar, né, as chagas, né, a Tomé. Mas ele não mostrou para os outros. Ele só mostrou para Tomé porque Tomé era incrédulo. Então, os sinais é para incrédulo, os sinais não é para crente. Os sinais é para incrédulo. Tomé era incrédulo. Apesar de ser um homem muito corajoso, ele era incrédulo. Aí Jesus, depois de ter censurado a incredulidade, tanto é que todos eram incrédulos. Jesus censura a incredulidade de todos. Mas para o Tomé, falou, Tomé, vem cá, põe o seu dedo aqui, ó, porque você falou que só creria se colocasse a mão. Então, será que Jesus produziu ali aqueles sinais ali na hora, ou só deixou aqueles sinais, porque já sabia que o Tomé não ia acreditar? Então, os sinais é para incrédulo. Tomé era incrédulo. Só confirmou o que eu falei, né?
Agora eu sei que são os 12, ó. Mas até agora é todos. No verso 14, então se levantou Pedro com os 11. Olha bem, então eles estavam assentados. Quem estava assentados? Os 120, certo? Todos estavam sentados. Teve o problema lá com a questão de Judas. Pedro toma a palavra, cita as escrituras, coloca os parâmetros, todos participam da decisão, beleza? Ele volta a sentar. Quando ele estava lá sentado, com os irmãos, em oração, o Espírito é derramado. Sobre quem? Todos. Só que eles começam a falar idiomas, né, estrangeiros, que eles nunca aprenderam, porque eles eram galileus. Agora eu estou sabendo que tem um grupo de homens falando. Então, você já percebe que no início da igreja, quem falava na assembleia? Os apóstolos. Evita falar a palavra homem e mulher, porque vira guerra do sexo. Quando você fala homem, dá uma raiva nas mulheres. E quando você fala mulher, dá uma raiva nos homens. Então vira a guerra do sexo. E na igreja de Deus não existe isso. Na igreja de Deus, o Espírito Santo dá dons aos homens, dons às mulheres, conforme Ele quer. Ele não tem que pedir licença para ninguém para conceder dons. Então, quem assume a assembleia? Os anciãos dela. Quem são? Os 12. Até então todos estavam sentados, né? Aí o apóstolo Pedro levanta com os 11. Então, o corpo apostólico agora assume a liderança, né? Ele já tinha assumido, mas você vê visivelmente eles. Por que Maria, mãe de Jesus, não levantou? Mulher não falava em assembleia pública. Ela podia ter levantado, ela é a mãe de Jesus, gente. Não é qualquer uma, não. É a mãe dele. Mas quem que levanta? Os apóstolos, comissionados pelo Espírito, pelo próprio Cristo, e eles, então, Pedro assume a palavra. Né? Porque ele que vai fazer o primeiro sermão, né? E vai produzir a palavra pregada, vai produzir discípulos fiéis. O poder está na palavra, não em Pedro, mas na palavra. Então vamos ver o que Pedro vai fazer aqui. Já agora eles estão de pé, tem 12, né? Anciãos, diante daquela comunidade enorme, né, de judeus. E o Pedro, então, toma a palavra. O que você acha que aconteceu com os outros 11? Calaram. Ficaram ouvindo. Você acha que eles continuam falando? Não, o Pedro fala o seguinte para eles. Vamos ver o que Pedro vai falar. E, erguendo a voz, ele ergue a voz. Então, a voz dele sobressai, né? A dos demais. E aí a turma, provavelmente percebendo isso, deve ter parado de falar, advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Então agora, a bênção está aqui, Ô João, cala a boca aí. Ô Tiago, beleza? Deixa comigo agora. Agora é por minha conta. Legal. Pedro, ele assume a responsabilidade que o próprio Cristo confiou a ele. Eu vou te dar as chaves do reino do céu, e você vai abrir as portas do reino dos céus, para judeus e gentios. Mas ele falou também aos outros apóstolos. Tanto é que quem abre a porta do evangelho para os africanos? Quem abre a porta do evangelho
para os europeus? Quem abre as portas do evangelho para os egípcios? Depois você investiga, né? Povos né, mais longe ali da Palestina, né? Então, Pedro toma a palavra e fala, a bênção está aqui agora, irmão, presta atenção em mim, Pedro falando. Aí ele começa a falar. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando. Como é que Pedro sabia que ele estava pensando, que ele estava bêbado? Ele estava falando lá, o Lucas relata. Mas por que Pedro estava longe da turma, né? O Espírito Santo revela a Pedro. Pedro está falando agora por inspiração, né, divina. E provavelmente ele falou em grego aqui, viu? O discurso dele provavelmente foi em grego, comum. Por quê? Porque era a língua de todos os povos. Era o grego comum, né? E era o nós vai mesmo, entendeu? Nós foi. Era esse grego aí, o comum do povo. Não era o grego clássico. Na administração de Roma, eles usavam o latim, né? Porque os romanos sempre latiram, né? Desde o princípio, né? Eles falavam latim na administração. Mas o grego era a língua comum. Então, provavelmente, Pedro falou em grego a todos os habitantes ali de Jerusalém. É possível, eu não estava lá, eu não vi, então não me pergunto. Mas ele defende o corpo apostólico, né? Eles estão sendo acusados. O Pedro levanta e defende. Aí eu sou acusado. O que você deve fazer? Levantar? Não, levanta primeiro. Né? Porque você já é baixinho. Sentado é menor ainda. Então você levanta e me defende. Aí. Se alguém fala mal de você, eu me levanto e te defendo. Aí. Nós não somos a comunidade de Deus? Nós não temos que defender uns aos outros? Proteger uns aos outros? Temos feito isso? Alguns sim, outros não. Outros põem mais lenha na fogueira. É mesmo, aconteceu comigo também um dia. Mas aquele dia você não perdoa o cara, por que você está lembrando? Só para pôr mais lenha na fogueira? Né? Então, Pedro ele defende o corpo, né, dos apóstolos, dizendo, eles não estão bêbados não. Aí Pedro então vai citar o quê? Olha o procedimento para resolver o problema da igreja. As Escrituras. Irmão, você pode ir nas decisões de pastores, de evangelistas, de corpo de irmãos que está reunindo para decidir uma questão, você não vê ninguém com a Bíblia na mão, você não vê ninguém com a Bíblia, hoje é celular, né? Não. Cada um emitindo a sua opinião, ninguém abre a Bíblia, ninguém fala, a Bíblia diz isso, então, portanto, vamos fazer assim. Qual é o padrão? Bíblia aberta. Vamos tratar de um assunto? Vamos. Cadê sua Bíblia? Então vai lá buscar. Quando tiver Bíblia, todo mundo aberto aí para a gente conversar sobre o assunto, a gente não vai falar nada, porque minha opinião e nada é a mesma coisa, e vai criar mais problema em vez de ajudar. Então, Pedro de novo vai citar as Escrituras. Agora Joel, antes ele citou Davi, né? Depois vai citar Davi também. Ou seja, você tem que conhecer a palavra de Deus para poder citar, né? Você não precisa ter papel físico na mão, mas você tem que ter a escrita de Deus gravada no seu coração, porque você pode dizer como Pedro. Então se levantou Pedro com os 11, defendeu o grupo, e no verso 16, mas o que ocorre é que foi dito pelo profeta Joel. Então, o acontecimento de Atos 2 é único, sem precedente na história, nunca mais vai acontecer, é único. E continua acontecendo quando as pessoas, em obediência a Cristo, descem a água do batismo. A promessa se cumpre na vida daquela pessoa e ela recebe o Espírito Santo. E isso aqui é um evento único.
É uma coisa que aconteceu no passado e continua acontecendo. Até na língua grega o verbo aqui é ativo. Então ele diz o seguinte, o que ocorre, o que está acontecendo é o que o Joel falou, e acontecerá nos últimos dias. Então, nos dias ali do Pedro, ali, dos apóstolos, eram os últimos dias. Aí as pessoas falam assim, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu falo, estamos não, irmão. Nós estamos vivendo a última hora. Só que o relógio de Deus é grande, em comparação com o nosso. A última hora de Deus é maior do que 2000 anos, né? Que já se passou 2000 anos. Então, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, diz o profeta Joel, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda... Só sobre os apóstolos? Não, toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas só os homens, filhos e filhas, só os velhos, jovens e velhos, jovens tendo visões, velhos sonhando. O Daniel Morgan falou aqui, né? Por que os jovens de hoje não estão tendo visões? Porque os velhos pararam de sonhar há muito tempo. Porque se os velhos estivessem sonhando, imagina os anciãos da congregação da Alterosa, estivessem sonhando com uma igreja de 5.000 membros. Sonhando mesmo. Intensamente, orando, jejuando, sonhando. Os jovens iam já ver a igreja pronta. E aí eles iam começar a inventar coisa. Porque eles são bons para inventar coisa. Eles vão falar, beleza, nós vamos para aquele praça ali, nós vamos fazer uma faixa, os carros têm que parar mesmo, nós vamos ficar na faixa de pedestre, eles não vão ter que passar em cima da gente. A gente abre a faixa por 5 minutos, uns outros jovens, entrega folheto, chama as pessoas, fecha essa rua aqui no domingo, faz uma brincadeira com as crianças, queimada, rouba bandeira, tudo em nome de Jesus, amém, irmão? Você vê se essa igreja não chega a 5.000 homens e mulheres e crianças. Porque os velhos não tem mais, como é que velho vai julgar queimada? Não tem mais jeito não. Mas os jovens, nós temos um campo ali, né? Gostei, eu vi uma foto aí, a Marinalva com as mocinhas da igreja aqui no sábado, né? Até mandou um áudio para Jerusa, que estava lá para... Eles começam a fazer, irmão. Mas os velhos parou de sonhar. O Espírito é o mesmo. O reino de Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. A palavra é a mesma. Por que nós paramos de sonhar? Porque o nosso coração está na terra, irmãos. E não no céu. Por isso que nós paramos de sonhar. Aí os nossos sonhos têm a ver com as coisas da terra. Sonho com meu filho formado na faculdade, invisto nele. Eu fiz isso. Eu sonhei com ele, investi e ele formou. E hoje ele trabalha, cuida da esposa dele, da casa dele, papapá. Né? Só que eu também sonhei com o reino de Deus. Porque na mesma proporção que eu investi nos meus filhos, eu investi no reino de Deus. E continuo investindo. Então, sim, e tem acontecido coisas. Né? Então, mas muitas vezes nós só sonhamos com as coisas da terra. E eu ensinei meus filhos a sonharem com as coisas do céu. Eu vi esses dias o meu filho falando, pai, Deus te honra. Então, por que ele falou isso? Ele deve ter visto alguma coisa. Né? Deus te honra. Então, ele está vendo alguma coisa. Então, irmãos, eu não estou dizendo que você não tem que sonhar com o sucesso dos seus filhos. Enquanto estivermos debaixo desse céu, você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que casar, tem que ter uma meia dúzia de meninos para encher essa igreja logo. Imagina se todos os casais da igreja tivessem 6 filhos. 6. De 120 a gente ia para
Quase 600 membros, da noite para o dia. 9 meses essa igreja. Jesus aí. Tá vendo, irmão? Tá pensando é na dor. Tá pensando é no trabalho, não dormir à noite, não dar mamar. E eu estou pensando no reino dos céus. A dor faz parte desse jogo aí, né? Foi eu que falei com os irmãos, você está em pé, está fazendo nada, faz um bocado de fio para encher a igreja nessa pandemia. Olha um monte de menino que nasceu na igreja. Então, mas agora imagina todos os casais casados que ainda podem ter filho, né? Tem uns que já encerrou a capacidade de ter filho, mas se tem filho, né? Se pode, então, imagina, dobra. Depois você casar, meu irmão, já ora e pede, manda 6 de uma vez. Né? 2. E diz que na terra dele tem aquele negócio lá, bom, tem nada, funciona nada. Se funcionar, tinha uma meia dúzia de menino. Um tempo de filho. Meu filho, a política é que onde come um, come 2, onde come 2, come 3, onde come 3, come 4. Não vem com esse papo não. Então, você percebe que quem assume a pregação aqui é o apóstolo Pedro. Primeiro ele defende, depois ele cita as escrituras, e a promessa de Deus que o Espírito Santo seria dado a todos. É claro que mais tarde ele vai falar todos que lhe obedecem. Já quer ver esse texto? Vai lá para o capítulo 5, verso 32. Atos 5, 32. Para você ver que o Espírito Santo é derramado a todos que obedecem Jesus. Porque senão, se fosse todos, né? Não. Atos 5, verso 32. Ora, nós somos testemunhas. Os apóstolos que estão falando, apóstolo Pedro e João. Nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim, o Espírito Santo é testemunha que Deus ortogou os que Deus deu e continua dando o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Então, 32, capítulo 5, verso 32. Então, o Espírito Santo foi dado e continua sendo dado a todos os que obedecem. Tá bom? A todo mundo. Amém, irmão? Aleluia! Até de voar. Ir para o céu logo, romper essa laje. Como é que ele subiu, passou? O poder de Deus? Legal, hein? Jesus não passou pela parede lá? Mas se ele me dá um corpo celestial, eu passo por aqui mesmo. Eu não vou lá na rua, virar a esquina, não. Eu já subo direto. Com certeza. Não, ele vai pôr uma turbina em mim aqui. Sendo mecânico, né? Mas, então, o Espírito Santo, irmãos, é concedido aos que obedecem, né, o Evangelho, ou Jesus. Olha o verso 18. Jesus ia fazer distinção de classe? Não, ó. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu e Quem que ia profetizar? Só os homens? Homens e mulheres, servos e servas, jovens e velhos, filhas e filhos. Por que as mulheres não estão profetizando? Por que elas não estão pregando, exortando, encorajando, ensinando? Aqui é uma assembleia de 120, certo? Aqui em Atos 2. Uma igreja de 120, uma assembleia. Quem levanta e faz o sermão? Pedro. Então, na assembleia,
Quem levantou ontem e fez o sermão? Marconi, beleza. Acabou. Por que as irmãs não estão exortando, corrigindo, disciplinando? Por quê? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo seria dado para que homens e mulheres, jovens e velhos, servos e senhores, né? Vamos colocar nesse termo. Ou seja, o Espírito Santo quebra as barreiras, quebra essa barreira cultural, social, econômica, de gênero, né? E quebra. Não é só o homem que edifica, consola e exorta, as mulheres também. A única petição do Senhor é que na Assembleia Pública as mulheres não assumem o papel de liderança. Só isso. Mais nada. Depois a gente vai estudar isso com mais detalhe. Vamos para frente. Diz o Senhor: mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, vai haver um cataclisma no universo na volta de Cristo? Vai. Mas é isso que o texto está falando? Não. Né? Que vai, porque nós sabemos de outros textos bíblicos que vai haver. Mas ele está usando uma linguagem poética para descrever o final de algo e o início de algo. Essa linguagem, né, ferirei o Nilo, farei cair as estrelas do Nilo, sei lá, né? São uma linguagem poética para dizer o quê? Deus vai ferir o Egito. Está vendo? Deus vai ferir o Egito. Mares agitados na Bíblia. Então é o Atlântico, é o Pacífico, o Mar Negro, o Mar Morto. Não, é povo, nações, raça. Né? Ou seja, o que está encerrando aqui, irmãos? O que está encerrando aqui? E o que está nascendo? Normalmente, quando você lê esse tipo de linguagem no Velho Testamento, um poder está terminando, um outro poder está surgindo. Aí ele fala numa linguagem poética, que a lua não vai dar a sua claridade, o sol não vai dar o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento e tal. Sem dúvida vai haver um cataclismo na volta do Senhor? Vai. Os céus serão incendiados, a terra também. Mas o que ele está falando aqui? Você está citando o profeta Joel. Ele está falando, está cumprindo o que o Joel falou. Né? E o Senhor vai mostrar grandes milagres, grandes sinais, grandes maravilhas. O que está acontecendo? O que está encerrando aqui? O que está começando? Encerra-se a lei. E a lei nos levava para a escuridão. Não havia luz na lei. Havia trevas. Por quê? Porque a lei diz, você é pecador e não tem jeito. Tudo estava encerrado debaixo da maldição de Deus, que é o pecado, que nós, homens, praticamos. Começando lá em Adão, né? Então, olha bem, o que vai brilhar? O que brilharia? O sol da... Está lá em Lucas, não está? Então, lá o sol da justiça. Então, para que o sol da justiça brilhe, o sol das trevas tinha que ser apagado, né? De vez, né? Ou seja, uma vez que esta linguagem foi usada para descrever em todo o Velho Testamento o fim de um poder e o início de um poder, então o que nós entendemos é que a lei, né, cumpriu o seu propósito, chegou no final e agora um novo dia está surgindo, um novo amanhã, né? O sol da justiça vai ser, né, derramado em todos os corações daqueles também que lhe obedecem, que seguem a instrução de Cristo. Mas sem dúvida na volta de Cristo haverá um estrondo,
a terra que agora existe se desfará, o mar já não existirá mais, as estrelas que vimos, todas desaparecerão, como no estado de dedo, e nós estaremos numa nova morada, onde habita a justiça, juntamente com Cristo. Mas a linguagem aqui é poética, para descrever o fim da lei e o início da graça. Tanto é que Jerusalém, nesses dias, era um mar de sangue. Quantos animais eram sacrificados por dia em Israel? E o sangue era derramado. Não podia ser colhido, não podia ser consumido, tinha que ser derramado. Jerusalém era um mar de sangue. E quantos sacrifícios eram feitos? Que a fumaça subia até o céu. E muitas vezes escurecia o céu de Jerusalém. A própria fumaça do sacrifício. De tanto pecado que era. Era uma coisa horrorosa, irmão. Pecado é feio. Pecado não é bonito. Pode nos dar um sabor, né? De um cacau show. Mas depois embrulha nosso estômago como se nós estivéssemos vendo um cadáver apodrecendo. Pecado é isso aí. E tem sabor. Mas depois, se você olha, você tem uma repulsa, porque é um cadáver de corpo, cheio de varejeira, morto. Aquele mau cheiro, né? Então, e olha que muitos sacerdotes incentivavam o pecado para que o ofertante trouxesse a oferta pela culpa. Então o número de pecados em Israel dobrou. Então o número de sacrifícios também dobrou. Havia trevas, irmãos, escuridão. Além de trevas até física, porque a fumaça que tomava conta ali da cidade por causa do sacrifício enegrecia o céu, o chão era um mar de sangue por causa dos sacrifícios, né? Imagina o cansaço dos sacerdotes, dos fiéis, que tinham que sacrificar. Imagina. E Deus pôs fim em tudo isso. Um novo dia está nascendo, porque Ele fala aqui, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Então não pode estar falando da volta de Cristo, porque na volta de Cristo, se alguém invocar o nome do Senhor, vai ser salvo? Não. Então ele está falando do fim da lei, do início da graça, o fim da escuridão, porque a lei, apesar de ter sido tutor, né, para nos conduzir a Cristo, ela também mostrava o meu erro, o meu pecado, e não me dava a solução para ele. Porque sangue de animais pode perdoar pecado? Não pode. Não pode. Só adiava. O sacrifício de Cristo, sim. Então, aí ele começa então a fazer o discurso dele, né, vai pregar o evangelho. Olha o evangelho pregado, coisa que não tem sido nos nossos dias. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquos, o qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Qual foi a mensagem de Pedro? Qual foi a mensagem de Pedro? Jesus, não é? Qual é a mensagem? Jesus Cristo. Jesus é a mensagem que a igreja está deixando de pregar. Jesus é a mensagem que salva o pecador dos seus pecados. Jesus é a mensagem que restaura casamento quebrados. Jesus é a mensagem
que coloca juízo na cabeça desses jovens, sensatez e prudência na cabeça dos velhos. Jesus, ninguém mais. Ele conta em breves palavras a vida, a obra de Jesus. Ele falou, olha, vocês sabem o que aconteceu. Atenta o que eu vou falar, o Pedro está dizendo. Ou seja, presta atenção. Jesus, varão aprovado por Deus diante de vós. Vocês viram os milagres que ele fez. Vocês viram a multidão que ele alimentou. Inclusive vocês participaram do pão e do peixe. Vocês viram o perdão que ele derramou. Em resumo, ele falou o quê? A vida, as obras de Jesus. Resumiu em milagres, prodígios ou palavras. Ele era aprovado por Deus. Ele andou no meio de vocês. Ele lhes fez o bem. Ele curou alguns de vocês. Ele alimentou vocês. Ele ressuscitou alguns de vocês dentre os mortos. Deus fez isso. Quem que fez? Deus. Porque Jesus estava na dependência do Pai, na dependência do Espírito, enquanto na carne. Ou seja, Deus realizou tudo isso no meio de vocês. Só que vocês o traíram. Vocês escolheram um ladrão que roubava vocês, que criava mal para vocês, que deixava a sua família numa situação de instabilidade. Ontem mesmo estava eu, minha esposa, minha filha, na frente da nossa casa, nós estávamos ali conversando, a Doca estava fazendo um texto para mim, aí veio um carro branco, já abrindo as portas, 2 jovens saindo, é um ponto de droga lá em frente à minha casa, né? E a gente vai sair tiro aqui, vamos sair. Aí tivemos que entrar para dentro de casa, fechar a porta e tal. Foi isso que vocês escolheram. Viver no medo, na insegurança, sendo roubados. Porque vocês escolheram um homicida. Amaciou não. Mas olha, Deus sabia. Não foi o acaso. Deus já sabia. Deus já tinha até determinado. Foi segundo a presciência de Deus. Jesus foi para a cruz. Mas vocês o mataram. Vocês escolheram homicídio. Às vezes nós temos que falar com as pessoas. Olha, vocês escolheram a bebida. Por isso vocês estão. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Você escolheu deixar sua esposa e está nesse sofrimento. Vocês escolheram não cumprir seus direitos, seus deveres sociais e agora está reclamando? Por quê? Decisão suas. Em vez de escolher o que é certo, o que é justo, vocês escolheram. Ah, meu filho, ele escolheu a morte, envolvendo com drogas, com os traficantes do bar. Ele escolheu. Não foi Deus que o matou, não. Pedro é bem incisivo quando ele diz: vós o matastes, crucificando por mãos iníquas, o qual, porém, Deus ressuscitou. Então, o que ele está pregando? O Evangelho. Vida, obra, ensinamento de Jesus Cristo, morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. E ele vai falar daqui a pouco, quem não obedecer esse Evangelho, não tem perdão. Eu não sei quais foram as palavras que Pedro usou, mas a Bíblia diz que ele usou muitas outras palavras, exortando-os a sair daquele mundo mau. E os que aceitaram a palavra foram batizados, houve um acréscimo, acréscimo
Então já existia 120. Aí houve um acréscimo de quase 3.000. Teve um acréscimo. O que faltava aos discípulos era ser batizado com o Espírito Santo. Nas águas já tinham. Porque o batismo de João Batista perdoava pecados, mas não dava o Espírito. Então, aquela nova, já tinha sido batizado nas águas, agora eles recebem da parte do Senhor o batismo com o Espírito Santo, que é dado a todos que obedecem, daqui para frente, todos que obedecem Jesus recebem o Espírito Santo. Né? Então, é um evento único, sem precedentes, nunca houve na história, agora aconteceu e continua acontecendo toda vez que alguém é imergido na água em nome de Jesus, para dentro do perdão de Deus, ela recebe o Espírito Santo. Então, qual é o Evangelho? Vida, obra, ensinamento, morte, ressurreição, ascensão de Jesus ao céu. Este é o Evangelho. O que passar disso é falso Evangelho. E esse verdadeiro nós devemos pregar. Por isso nós estamos aprendendo a contar história, né? Vamos contar a história de Jesus, irmão. Conta a história dele, quando ele esteve lá na casa da Marta, da Maria, como que a Marta ficou brava com ele deu uma paulada bem dada na Maria também, né? Conta a história de Jesus. Fica contando a sua história não, conta de Jesus. Que Jesus cresça nas nossas igrejas, que nós diminuamos. Que a palavra deles realça e que nós nem somos vistos. Que a gente lembre da pregação, mas não do pregador. Que a gente lembre da mensagem. Né? Então, qual é a mensagem do Evangelho? Né? As pessoas estão pregando hoje doutrinas, não o Evangelho. Aí pessoas estão convertendo a um corpo de doutrinas, não a Cristo. Quando alguém apresenta uma versão diferente, eles entram em choque e rejeitam, porque estão convertidos à doutrina, não a Cristo.